Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por estarmos na casa do Pai. Quero pedir para vocês se sentarem. Agradeço a postura, a reverência dos irmãos. Mas nós vamos já adiantando, nosso horário já está um pouco avançado. E nós já ouvimos uma boa palavra. Confesso a vocês que diante da palavra do nosso irmão, nós não precisamos falar mais nada, mas temos ainda um tempo aí. Se tivéssemos em outro lugar, com certeza ficaríamos um tempo mais. A gente vai meditar. Primeiramente, começando lá pela nossa leitura oficial, leitura esta bastante importante, onde o Gabriel tem dito que nada nos separará do amor de Cristo, ou seja, nem a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de si mesmo, entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, nada nos separará do amor de Cristo, né? Então, é uma palavra muito boa para nós meditarmos, que esse nada, ele nos leva a imaginar muitas coisas, muitos perigos que nós corremos, principalmente quando jovem. Nós sabemos que muitas coisas vêm para nos separar do amor de Jesus. Muitas ciladas, muitas propostas vêm para nos separar do amor de Jesus. Percebemos que Paulo, ele quando escreveu, ele estava decretando aqui a falência das investidas do diabo contra o crente, contra ele e contra você, se você professar essa palavra nessa noite. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Amém? Matar, roubar e destruir. Tanto que as pessoas sabem disso, que nessa semana rodou bastante na internet aí, o infeliz comentário do presidente, ex-presidente Lula, que para mim ele não servia nem como presidente de sindicato, muito menos presidente do Brasil, dizendo a respeito dos pastores que nós atribuímos tudo, a culpa de todas as coisas ao diabo. Ele foi infeliz em uma das suas palestras com os seus sindicalistas, ensinando os seus sindicalistas a serem malandros e atribuir também a culpa dos roubos, dos erros, porque nós sabemos que onde há a maior malandragem, usurpação, é lá nos sindicatos. Eu aprendi isso desde quando comecei a minha carreira como evangélico e também um pouco político, e nós vemos que ele dá uma aula de malandragem, nosso presidente, e dizendo que os pastores atribuem a culpa tudo ao diabo. E isso é até bom para o governo, né? Porque o governo não tem culpa de nada. Só quem é o culpado é o diabo é culpado. Quando na verdade não. Nós sabemos que o diabo, ele é culpado, sim, das coisas que ele tem preparado, das ciladas. Mas o erro, se você cometeu, você é o culpado dos seus erros. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Do diabo? Não, dos seus próprios erros e pecados. Então, como ele não entende de Bíblia, não conhece a Bíblia, e ainda por sinal, aparentemente ele não estava bêbado, né? Estava lúcido. Imagina o que ele não falaria se ele tivesse bêbado, né? Porque, então vocês têm uma noção aí do presidente que nós tínhamos
há 8 anos atrás, e os muitos evangélicos, né, acreditaram e votaram nesse cidadão que hoje menospreza a igreja, que hoje menospreza os pastores, que menospreza muitas vezes a gente que estamos aí orando por uma nação melhor, que evangelizamos os bêbados, os drogados, né? Quantas pessoas alcoólatras estavam caído nas sarjetas aí, e podemos dizer viciados em drogas, e os pastores, que muitas vezes são humilhados por essa elite política, resgatou e fez deles pessoas do bem, não é isso? Ninguém recupera mais bandido, marginal, do que a igreja. A sociedade não é capaz, ela leva o cidadão lá para o presídio, o cara sai pior do que entrou, mas a igreja vai lá, prega o evangelho de restauração de vida, de transformação de vida, e a pessoa sai de lá, entrando na casa do Senhor para servir, e com mudança de vida, porque o Estado é incapaz de mudar. Mas o diabo tem lá suas culpas em muitas coisas, mas nós não atribuímos a ele a culpa de tudo, não. E nós vemos aí que a nudez, as tribulações, as lutas, tudo que vier, irmãos, vai vir sempre, mas nada pode nos separar do amor de Cristo. Louvado seja Deus. A inveja, o pecado este, queridos irmãos, que como vocês estão aqui, jovens, sabe que tem vitimado muitos jovens. Pecado não tem idade. Eu quero dizer para vocês que no livro de João, capítulo 8, versículo 1, relata a história de que Jesus estava no monte, no período da manhã, e ele ia para o templo. E neste transitar, trouxeram ali até Jesus uma mulher que foi pega em adultério, estava adulterando, estava em pecado. Eu só quero levar a vocês que pecado não tem idade, não tem essa de que eu sou jovem, eu estou isento do pecado, eu sou velho, eu estou isento do pecado. Jovens, e pecado não tem idade. Aquela mulher foi apresentada diante de Jesus, porque os acusadores queriam testar Jesus, como muitas vezes nós somos testados. O diabo tem essa artimanha, muitas vezes, de querer nos testar, de querer saber até onde nós vamos agir com sabedoria. Mas uma coisa é, assim como Jesus venceu Satanás depois ali do seu jejum, nós venceremos também a esse inimigo da igreja. Louvado seja Deus, Satanás. Ele está aqui sempre derrotado. Aqui ele não está, né? Mas eu quero dizer que em relação à igreja, Satanás, ele está sempre derrotado. Louvado seja Deus, né? Porque ele já é um grande perdedor. E ele, usando algumas pessoas ali que ficaram de tocaia, quem sabe a noite toda, falando o seguinte: vamos pegar alguém para levar diante de Jesus, para ver qual é a atitude de Jesus. E pecado é uma coisa séria, pecado é coisa séria. E ficaram ali, quem sabe, Ricardo, de tocar a noite toda, observando, vendo que se tinha alguma ocasião para levar diante de Jesus, para incriminá-lo. Colocou de prontidão alguém ali, e aquela mulher, justamente por um momento, eu não sei, ela, por um momento de prazer, por um momento de desejo, porque o pecado é assim, o pecado, ele satisfaz a pessoa em poucos tempos, poucos instantes, e depois vem a consequência do pecado. Então os jovens têm que estar sempre atentos, para não entrar nas artimanhas de Satanás, nos laços de Satanás, porque depois ele não vai ser culpado, como disse o Lula, o culpado é você. E aquela mulher, veio a ela aquela sensação de momento, ou sei lá, a noite toda, e aí pegaram ela em adultério.
e trouxeram diante de Jesus. O diabo, ele quer te ver na lama. O objetivo de Satanás é fazer com que você caia, e depois ele quer te levar ao tribunal para lhe acusar. Primeira coisa que acontece quando se peca é a sua mente se auto-acusar. É assim ou não é? Ou quem nunca pecou aqui pode contar outra história? Porque nós vemos que aquela mulher, quando foi colocada diante de Jesus, Jesus estava ali e falaram para Jesus: olha, nós pegamos essa mulher num ato de adultério, e diante da lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Eu me preocupo muito na igreja com pessoas que são delatores de pecado, aqueles que sempre estão dispostos a acusar o pecado do fulano e do cicrano. São muito perigosas essas pessoas. As pessoas que mais denunciam, às vezes ela está querendo esconder os seus próprios erros, os seus próprios pecados, na denúncia que se faz aos outros. É igual o governo. Vamos aproveitar aqui e fazer já uma... Para esconder o roubo da nossa presidenta da Petrobras, eles jogam outra história, acusam outras pessoas em outras coisas, para que a população esqueça. E o diabo, queridos irmãos, ele é astuto. Ele é astuto, ele usa pessoas muitas vezes na igreja para acusar um, acusar outro, para que aquele acusador continue no seu erro, no seu pecado, e ninguém perceba. É a mesma coisa no caráter político. E aquele que estava levando aquela mulher, acusando aquela mulher, com certeza tinha pecados, quem sabe até maior do que aquele que era o caso daquela mulher. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, e muitas vezes com aqueles que são os acusadores, porque aqueles que ali estavam, Jesus por um momento parou, escreveu ali a sua sentença. Chegaram nele e falaram: a mulher está aqui, ela foi pega em adultério, na lei de Moisés nós temos que apedrejar. E agora o que é que nós fazemos, Jesus? E Jesus ali com o dedo, escrevendo na areia, ele deu a sentença: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que seja o primeiro a tirar a pedra. E abaixou a sua cabeça e falou: olha, Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Deus sonda os nossos corações. Ele te conhece, Ele me conhece. E ali estava velhos, estava novos, estava jovens ali. Estavam os fariseus, escribas. Aonde Jesus estava havia uma multidão. Mas Jesus só foi ficando esperando. Quem será que não tem pecado? Será o jovem? É onde que eu estou querendo mostrar para você que pecado não tem idade. Será o jovem? Será o velho? Mas a palavra de Deus diz que dos mais velhos aos mais novos, aos jovens, não ficou nenhum. Vocês estão conseguindo entender a mensagem nessa noite? Os acusadores estavam todos eles manchados com o pecado, e ninguém ali pôde atirar nenhuma pedra. Olha só, queridos irmãos, a palavra ela é muito forte, e ela é instrutiva, porque o pecado ele vem de mansinho. Isso não quer dizer que nós devemos ficar no pecado. Pecado é igual quando você está fazendo um regime, a sua vizinha, ela cozinha naquele dia que você sente o almoço, o cheiro no quarteirão, e aquele dia você fez um propósito de fazer um regime e não comer carne. Parece que o cheiro da carne, o pecado é assim ou não é? É? Quando você fala assim: eu vou engordar se eu beber refrigerante, quando vai ver, você chega no mercado, parece que as vitrines
está tudo assim, ó, Coca-Cola, e até o preço está baixinho, R$1. Você olha assim e fala, mas eu falei que eu não ia beber refrigerante. É assim que o diabo faz. Tanto que a Bíblia diz que ele se apresenta como anjo de luz enganador, porque ele é o pai da mentira. Vocês estão entendendo que o negócio é muito forte? Verdade, né? Fica ali, ó, na nossa mente, trabalha na mente. Às vezes por um momento de prazer, jovens, é isso que eu quero falar para você. Você pode perder a sua bênção. Por um momento de prazer, por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui no livro de Romanos, nada, ou seja, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Quem nos separará? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Ou o pecado? Mas nada pode nos separar do amor de Jesus, louvado seja Deus. Então nós vemos que a coisa é assim. Pecado não tem como você fugir dele, esconder dele. Você tem que resistir, porque ele sempre está na sua presença. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por isso que eu quero dizer que a culpa não é do diabo. Se você caiu, se você fracassou, a culpa é sua. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. Então nós vemos aqui que o pecado, ele tem as suas formas de se apresentar. Vocês sabem, eu fui publicitário, eu estudava com uma professora que ela era da Abril Cultural, lá dentro, trabalhava, tinha todo projeto de divulgação de mídia. E ela falou, quer ver o produto vender? Ele está exposto na cara do cliente. Você quer vender o produto? Você não vai colocar lá no alto que o cliente tenha que pegar lá em cima e pedir uma cadeira para subir lá em cima. Você tem que colocar fácil, no acesso mais fácil da vitrine e da prateleira. Satanás tem feito isso nesses últimos dias, pego as coisas pecaminosas e tem colocado tudo acessível a você. Vocês concordam comigo ou não? É assim. Satanás sabe trabalhar. Não é isso? E o que ele quer fazer? Te separar do amor de Cristo. Mas nada vai te separar do amor de Cristo, se você determinar essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Satanás é tão astuto com o jovem, vou falar que eu estou na minha igreja, não tem problema nenhum, que quando o jovem vem o desejo de pecar no seu relacionamento com outra pessoa, Satanás às vezes utiliza formas até dele pecar com ele mesmo, que é a telepatia, não é isso? Ele peca pensando lá longe, mas é pecado? Também é pecado, porque Satanás ele não tem brecha, Satanás ele não dorme, Satanás não tem gripe, não tem resfriado, o diabo ele não pega dengue. O diabo, ele está aí 24 horas querendo te destruir. Mas em nome de Jesus, louvado seja Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, louvado seja Deus. Quantos podem glorificar o nome de Jesus nesta noite aqui? Resistir, porque jovem, ele é tentado. Eu não sei se é mais tentado do que os velhos, os casados, mas passa por tentações terríveis. Mas você tem que resistir, porque nada pode te separar do amor de Jesus. Nem a nudez, nem a inveja, nem a contenda que vier, nem a luta, nem a prova, nem a aflição, nem o desemprego, nem aquele projeto que você fez naquela faculdade e você não conseguiu chegar lá, não vai tirar a motivação de você servir ao Senhor. Nada vai te separar do amor de Deus. Queridos, nós temos que ter
cuidado. Essa mulher que estava ali, ela estava rodeada de muitas testemunhas. Quando eu falo para você que eu tenho cuidado, já tenho experiência de pessoas que têm chegado em mim: pastor, fulano faz isso, não pode. Pastor, fulano faz aquilo. Olha, pastor, aqui já tive caso. Esse dia eu estava até comentando com uma pessoa aqui que um caso assim: olha, pastor, esse cara é isso, pastor, esse cara aquilo, esse cara aquilo, esse cara aquilo. Passou 2 meses: pastor, sabe o que é, pastor? Eu tenho que confessar um negocinho para você. Eu falei: mas como, meu filho? Esses dias você era o acusador, agora você está no banco dos réus? Não é assim o negócio? Temos que ter cuidado com aquela motivação de acusar os outros. Aí Jesus olhou, falou: onde estão os teus acusadores, mulher? Onde está? Não tinha nenhum. Quando Jesus levantou a cabeça, não viu nenhum jovem, não viu nenhum velho, desde os mais velhos até os mais novos, todos escapuliram, como diz o Paraíba, escapuliu, sumiu, porque a sua consciência começou a denunciar. Concorda ou não? Quando a gente peca, irmão, seja o pecadinho ou pecadão, a primeira coisa que vem é a consciência. Concorda? O momento de prazer às vezes dura 3 minutos, 5 minutos, mas a consciência te arrasta por muito tempo. Hã? Ou eu estou falando para uma plateia que nunca pecou? Se não pecou, parabéns para você. Hã? Parabéns. Pelo menos aquela que Jesus falara, todos ali pecaram. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória, da graça de Deus. Mas veio aí Jesus Cristo, a verdadeira graça, restituindo você, louvado seja Deus. Aquele que pecava, não peques mais, porque a graça está diante de você, louvado seja Deus, e você se torna perdoado. Todos pecamos. Por um homem entrou o pecado e atingiu todos nós. Foi assim com Adão, foi assim com Eva. Deus falou para Adão: Adão, você pode fazer tudo. O que você quiser fazer, você pode fazer, Adão. Pode. Pode também. Mas só que é o seguinte: daquela árvore ali, tu não mexa, porque Deus coloca limite entre a gente e as coisas que mais às vezes desejamos e queremos. A Bíblia diz que há coisas que parecem boas, mas o final dela é a morte. Automaticamente Satanás viu, falou: opa, não estou pondo culpa em Satanás, mas é a função dele, a função: matar, roubar e destruir. O relacionamento de Adão com Deus estava perfeito. Todo dia Adão chegava diante de Deus às 5 horas da tarde, 5 e pouquinho: Senhor, muito obrigado pelo meu dia, foi uma bênção essa experiência aqui no paraíso, ó, maravilha, hoje eu mexi ali, fiz isso, fiz aquilo, Senhor, olha, maravilha. Todo dia. Primeira coisa que o diabo quer fazer é cortar o nosso relacionamento com Deus. Jovem, a primeira coisa que o diabo quer fazer, ele não está satisfeito, é te separar do amor de Deus, te separar do amor de Cristo, mas nada pode te separar, louvado seja Deus. Aí, Adão foi lá, levantou uma serpente, chegou em Eva, convenceu a Eva: ó, aquela árvore lá, se você comer dela, você vai ser igual a Deus, semelhante a Deus. Não, mas Deus falou para não mexer. Não, mas pode, eu garanto. Tem diabinho falando para você aí que ele garante que o resultado vai ser positivo, mas em nome de Jesus, comece a ver lá na frente. Não fique só no momento de prazer, no momento, na hora
Aqui, às vezes, por causa de 2 minutos de prazer, você pode perder a sua bênção. E ali, Eva foi convencida. Levou até Adão a proposta. E Adão pecou. Mexeu aonde não devia. Ah, mas ele comeu a maçã? Não sei se ele comeu a maçã, se era uma jaca. A Bíblia não fala. Não fala. Ou alguém já descobriu por aí? Eu não sei. Mas uma coisa é, não era para ele, era para ele obedecer e não desobedecer. O que o Senhor quer nesta noite, para você, jovem, é que você obedeça, louvado seja Deus. Para que você resista ao diabo, para que nada venha te separar da comunhão com o Pai. Não, nem a sua consciência, como foi com Adão. Adão, quando comeu aquele fruto, ou participou daquele trama diabólico, primeira coisa que ele fez, chegou o momento de ter um encontro com Deus, sabe o que ele fez? Se escondeu. É a primeira coisa, quando a gente cai em pecado, a nossa mente faz com que a gente se esconda das coisas de Deus, se esconda. Ou seja, por isso que eu fico preocupado com crentes, né? Que às vezes está se escondendo de trabalho, se escondendo da obra, se escondendo do púlpito, se escondendo da liderança, se escondendo. Eu tenho muito cuidado. Por quê? Porque este é um projeto de Satanás para destruir a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só, Deus procurou Adão. Cadê Adão? 5 horas da tarde, tem encontro comigo? Cadê Adão? Adão, cadê? Senhor, eu estou aqui envergonhado, porque entra em nós, quando nós saímos da vontade de Deus e praticamos as coisas que não são agradáveis a Deus, entra em nós o remorso, entra em nós a consciência que nos acusa. Mas a palavra está dizendo nesta noite, que é isso que é o tema dessa palavra que o jovem trouxe aqui: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode. O diabo queria separar Adão de Deus. Queria separar, queria tirar aquela comunhão que ele tinha com ele. Tentou, veio a sentença, pagou o preço, mas não separou, porque o próprio Deus falou assim: olha, pela mulher veio o pecado, mas também da semente da mulher vai vir um que vai esmagar, aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque nada pode te separar do amor de Deus. Por Jesus Cristo virá um que vai esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Então, ele não é culpado de tudo. Nós somos culpados dos nossos erros. Mas uma coisa é, os dias de Satanás estão contados. Se você eu dava glória a Deus, os dias de Satanás estão contados. Que haverá o dia em que o Senhor, louvado seja Deus, dará cabo desse inimigo dos crentes, inimigo da igreja, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer que aquele que foi profetizado no livro de Gênesis, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Olha só, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem Satanás, nem nada será contra nós, porque Deus está pelejando por você. Ele enviou o seu único filho, morrendo numa cruz, para perdão dos seus pecados. Mesmo que você venha errar, você tem um advogado, louvado seja Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, aleluia.
aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós não dará também como ele todas as coisas? O remédio foi o Pai entregar o seu Filho por amor a nós. E se você hoje está na zona de risco, saia da zona de risco em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela optou, correu o risco de ser apedrejada. O problema dela não era com Jesus, não era receio do pecado. Ela tinha uma sentença muito maior, que nós não temos hoje. Se você errar, pecar, hoje adulterar, você não vai morrer apedrejado. Você pode perder a tua salvação, se não se reconciliar com Deus. Mas ser apedrejado não. Aquela mulher, ela tinha consciência. Todos nós que pecamos temos consciência dos nossos erros. Por isso que a palavra diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios erros. Não tem que reclamar. Mas, louvado seja Deus, ela correu o risco, mas ela alcançou a Jesus, porque Jesus falou assim: mulher, quem te condenou? Ela levantou o olho para contar, que no mínimo ela estava envergonhada diante de Jesus, porque a Bíblia não diz se ela tinha marido, ou se ela estava com o marido de outro. Era um adultério, a Bíblia não diz. E a princípio, onde estava o homem que estava em adultério com ela? Primeiro erro, onde estava? Ele também merecia passar pela sentença. Cadê ele? Não se sabe, mas os acusadores só levaram ela. Cadê os teus acusadores? Ela levantou o olho, acreditando que estivesse alguém ali com pedra pronta para atacar aquela mulher. E ela olhou para lá, para a direita, não viu ninguém. Olhou para frente, não viu ninguém. Olhou de lado, não viu ninguém. Olhou para um lado, não viu ninguém. Ela olhou e falou: não sei onde eles foram. Jesus falou: mulher, eles foram embora. Os seus acusadores, eu também não te condeno. Agora Jesus falou: vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite aqui? Saia da zona de risco. Aquela mulher saiu da zona de risco, ou seja, ela não foi mais apedrejada, mas eu acredito que a palavra ficou dentro do seu coração, o temor ficou dentro do seu coração, e ela disse: agora nada vai me separar desse homem, porque esse homem me livrou da morte. Louvado seja Deus. Esse homem me livrou de ser apedrejada, esse homem me livrou de ser humilhada diante daquelas pessoas que ali estavam. Nada pode me separar do amor dele. Quem está entendendo a palavra nessa noite? É uma palavra de improviso? Eu não sabia nem que ia pregar nessa noite. Estou aqui só pegando a carona aqui no Gabriel. Deus sabe de todas essas coisas. Agora olhem para mim. Resista ao diabo, porque ele vai fazer como a Coca-Cola. Sempre vai colocar aquela de 3,5 litros na sua frente. Tá aquela grandona? Vai fazer igual: eu tenho um problema sério de pressão, não posso comer nada salgado. Mas às vezes entro no posto de gasolina, quando eu olho aquela batatinha Ruffles assim, parece que ela dá um sorriso para mim, irmãos. Sabe, um negócio assim, pastor Cid. Principalmente à noite, que não pode ver sal de jeito nenhum. Eu olho aquilo lá, ele dá um sorriso assim. Eu falo: sai de mim, Satanás, eu não vou entrar nessa não. Eu não vou tomar 5 captopril não. Faz assim com o diabo, irmãos. Dá uma banana para ele e fala: aqui não, Satanás, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Para a gente não ter que fazer igual o Lula disse, jogar a culpa no Satanás. Vai jogar a culpa no Satanás? Então, queridos irmãos, é essa palavra que eu tenho nessa noite. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Quem entendeu a palavra nessa noite? Diga amém. Resista.
o diabo, e ele fugirá de vós. Não adianta você ter o título de crente para dizer assim, eu estou blindado agora, o diabo não tem mais poder contra mim, eu agora não peco mais. Aí é que ele vai te perseguir, aí é que ele vai te fazer proposta. Você está entendendo, jovem? Aí que vai fazer proposta, porque você é um escolhido. Foi assim com Sansão. Não vou pregar mais, já parei aqui que eu tenho compromisso também. Nazireu de Deus, escolhido desde o ventre, mas enquanto Dalila não viu o cara no chão, artimanhas de Satanás, mas foi opção dele. Enquanto Dalila não viu ele sendo humilhado, que Satanás quer te ver sendo humilhado. Satanás quer trabalhar em todas as áreas para que você seja humilhado, para que você não dê prosseguimento nos seus projetos lindos que Deus separou para você. Mas em nome de Jesus, tem vencedor aqui nessa noite? Em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Se coloque de pé nessa noite, eu não vou falar mais, mas vamos nesse momento fazer uma oração de fé, pedindo que você venha resistir às artimanhas de Satanás, e que você não seja instrumento dele. Para nós escondermos os nossos pecados, às vezes nós queremos acusar o pecado dos outros. A gente está tão carregado de pecado, que é melhor a gente acusar o dos outros, achando que Deus vai esquecer o nosso, né? Mas vamos não enganar Deus? Eu vou apontar os pecados do pastor Alcides? Era isso que eles queriam fazer. Eu vou acusar os pecados do pastor Alcides, Deus vai achar que eu sou santo. Deus não se engana, jovem. Deus não se engana, irmão. Deus sabe de todas essas coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então feche seus olhos nesse momento, para que você não venha tentar jamais enganar Deus. Pai querido, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Sabemos que somos falhos e fracos, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor pode realizar coisas tremendas na nossa vida, pode nos proteger, Senhor, e pode nos ajudar a resistir, Senhor Deus, contra as astúcias do diabo contra a nossa vida. Ele não é culpado de tudo, Senhor, porque nós somos orientados na Tua casa, nós somos orientados aqui, Senhor, a não errar, a não pecar, mas sabemos, ó Pai querido, que Ele é o que mais investe, Pai, para que nós estejamos caídos. Mas uma coisa é certa, Senhor, se o Senhor for por nós, nada será contra nós. Se o Senhor for por esta igreja, nada será contra esta igreja. Pai querido, abençoe em tudo, Senhor, os jovens que estão aqui, que ouviram essa palavra e que entenderam, Senhor, que o Teu querer, Senhor, na vida deles é algo maravilhoso. Não deixa, Senhor, que eles venham cair, que eles venham fracassar. Pai querido, eu Te agradeço e Te peço, Pai, abençoe cada um, Senhor, que ouviu esta palavra. Segure, Senhor, fortemente, Senhor, nas Suas mãos, para que não venha cair, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos ricamente. Sente um pouco, a palavra que tínhamos era essa, inspirada pela leitura oficial. Eu acredito que Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom, né? Gostei muito da sinceridade do nosso irmão pregando, e falou, olha, porque às vezes eu que já fui maestro de coral, sei que não é fácil, né? Tem pessoas que insistem, né? Eu nunca vi ele cantando, né? Mas às vezes a pessoa não tem chamada para cantar, né? E quer cantar, quer reger, quer ensinar, quer fazer. E ele foi bastante autêntico aqui, irmão. Eu nem tentei, né? Porque a gente sabe, irmão, onde a gente põe os nossos pés, a gente conhece o nosso potencial. E gostei da sinceridade do Alcides nesse aspecto. E é assim mesmo, né? Tem coisa que às vezes a gente tem que deixar para outros fazer. A igreja do Senhor é completa, ela é completa. Aqui tem músicos, aqui tem profetas, aqui tem pregadores maravilhosos, e aqui tem pessoas que fazem serviço como nunca, cuidar da porta da igreja, a igreja do Senhor é completa. A gente não pode fazer tudo. Então, muito bom essa palavra do nosso irmão. E do mais, irmãos, vamos orar pela nossa nação. Precisamos muito
Estamos vivendo dias difíceis, uma política tão suja que nunca vi no meu tempo, desde época de Diretas Já, que fui para a rua, vesti camiseta, fiz faixa, subi em poste para colocar as faixas em Vila Brasilândia, Diretas Já, pedindo para que as pessoas ajudassem a mudar esse Brasil. E nós mudamos e chegamos nessa vergonha mundial que nós estamos vivendo hoje. Tanta roubalheira. O filho do pobre fica milionário em 4 anos. Coisa, só no Brasil acontecem essas coisas e ninguém vai preso. Não é isso? E os caras ainda debocham da gente, debocham da igreja, debocham dos pastores, debocham da sociedade, ensinam os outros a ser ladrão como eles. Uma vergonha. Eu nunca vi, irmão, nesse tempo, sou novo ainda, né? Desde do regime militar, que fui militar, na época do regime militar, em 1982, com o presidente que era João Batista Figueiredo, era um general, e nós nunca vimos, irmãos, tanta coisa horrível que nós estamos vendo nessa época, tanta roubalheira, tanto escândalo, e os caras não fazem nada. Eu até me preocupo hoje com o nosso regime militar, que deve estar comprometido, corrompido com essa sujeira toda, para não abrir a voz, não levantar a voz, deve estar tudo sujo, né? Mais sujo do que pau de galinheiro, porque não é possível, irmãos. Então, antigamente nós tínhamos uma voz, hoje nós não temos mais. Quem será a voz desse Brasil? Quem será? E nós estamos vivendo esse clima. Mas nós temos que orar, pedir ao Senhor que levante pessoas, levante homens, ou mude essa mania de brasileiro que nós aprendemos lá atrás, tem mania de levar vantagem em tudo, até os políticos. Se ele for para lá, se ele não roubar, ele não está satisfeito, porque é essa a tendência. Aprendemos com os portugueses que vieram colonizar o nosso país aqui, porque os que vieram de Portugal para cá, colonizar o nosso país, eles eram tudo pessoas que Portugal não queria lá mais, eram os piores, assim conta a história, né? Quem sabe? O que tinha de... Nós fomos colonizados pelo lixo de Portugal, essa é a realidade. Veio tudo para cá, ladrão, 71, tudo mercenário, e nós herdamos essa tendência deles. Até os nossos presidentes que estão por aí, e homens que... só Jesus. Então, vamos orar. Qual o caminho que a igreja tem, irmãos? Tem outro caminho? Orar, entregar nas mãos de Deus, pedir direção a Deus, para que a gente não venha se corromper cada vez mais. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.